De volta com o Jornal da Correio, para falar para você aí que monta uma loja ou o seu serviço, faz seus planos, decora, se prepara, pensa no cliente, pensa em como atingir esse cliente. Mas aí vem um dilema de muitos empreendedores. Qual preço cobrar pelo serviço ou pelo produto? Se essa é a sua dúvida ou uma dúvida frequente, fique tranquilo que o nosso assunto hoje, na coluna, na ponta do lápis, é justamente esse. Né, Guilherme Bahia? Boa noite para você. Exatamente. Boa noite você de casa. Precificar um produto ou serviço é algo estratégico? Tem que ser pensado por todos os setores ou pelo empreendedor, assim, de várias formas? Ou só cabe a parte financeira mesmo? Assim, você só pensa no jogo? Não, é estratégico e merece muita atenção. Porque preço, de uma certa forma, é um jeito de você interagir, de você lidar com o seu cliente. Inclusive com o mercado como um todo, isso envolve seus concorrentes também. O preço, nessas horas, ele precisa atender basicamente a 3 condições interessantes. A primeira delas ele precisa, de alguma forma, suprir custos, embora tenha algumas exceções. Segunda variável relevante da precificação é que ele precisa, de alguma forma, promover para você rentabilidade, que é diferente da lucratividade. Explico já. E a terceira condição, a terceira variável importante na formação do preço é exatamente esse seu posicionamento com relação a seus clientes e seus fornecedores. Você vai cobrar mais caro, de modo que talvez você venda menos, mas seja identificado como um produto mais nobre, mais diferenciado, você é capaz de entregar um valor muito superior aos dos seus concorrentes e ainda assim, de repente, conseguir cobrar um preço mais baixo. Isso pode trazer um efeito lá na frente na questão da rentabilidade. Só para explicar essa questão, a rentabilidade é a devolução do seu capital investido. Tudo aquilo que você precisou usar para montar o seu negócio. Já a lucratividade é o resultado que você tem pelo produto vendido. Fácil de entender. Imagina que nesse final de semana vai ter uma prova de concurso, você comprou uma caixa com 100 canetas por R$100. Cada caneta individualmente, você consegue vender, te custou um único real. Imagina que você consegue vender a 5. Você tem uma grande lucratividade porque ganha 5 para cada um que você vende. Mas se você só vender 2, 3 canetas, você ganhou 10, 15, quando na verdade te custou 100. Então você teve lucro, mas não teve rentabilidade. Por isso que é tão importante parar para pensar bem no preço. E aí o que acontece? Um jeito muito comum de formar esse preço, né, usando os multiplicadores, um markup. É isso? Realmente é uma forma mais prática, uma forma correta fazer por esse caminho? O markup normalmente é um multiplicador sobre o preço de custo do produto. Imagina, por exemplo, que eu vou a uma feira ou eu encomendo a um artesão um produto que me custa 40, por exemplo. E aí, se eu multiplicar por 2,5, meu markup vai ser 2,5, eu vou vender esse produto a 100. Isso funciona para produtos muito padronizados, como, por exemplo, roupa, como, por exemplo, produtos como uma caneca, algo que você compra de um distribuidor, por exemplo. Isso pode funcionar, mas muito cuidado, porque isso pode ser uma grande trava no seu crescimento. Porque quando você cresce, os seus custos administrativos, custos fixos, eles não crescem conforme o volume de vendas. Por exemplo, seu financeiro vai ter 1 ou 2 pessoas durante muito tempo. A faixa em que vai precisar ter uma terceira pessoa vai ser um volume de vendas muito maior. Então, se você resolve incorporar esse custo no preço, e existem várias formas de fazer isso, algumas são mais ou menos corretas, de acordo com a estratégia do empreendedor, você, se carregar o mesmo markup, você pode fazer com que todos os produtos tenham uma padronização, que nem sempre é legal. E é fácil você identificar onde está essa diferença. Quando a gente vai normalmente no rodízio mais popular de pizza, Sim. É muito comum que a pizza seja barata, mas que o refrigerante, que a bebida seja mais cara. Então, o mesmo markup para todos os produtos não funciona. Uma loja de roupa, acessório tem que ter um markup diferente das peças principais, roupas, saias, camisas, calças e etc. Uma outra variante, assim, que eu acho que também é um desafio, um baita desafio para precificar, é a questão do tempo.
Por exemplo, tem alguns profissionais liberais que não sabem exatamente quanto tempo devem levar para executar determinado serviço, né? E aí o negócio fica mais complicado. Nesses casos, qual seria a melhor saída? Existem basicamente duas estratégias gerais para que você, profissional liberal, advogado, fisioterapeuta, de alguma forma faça isso. Uma das possibilidades é você fazer com que o seu preço seja derivado do tempo. 5 sessões, 5 vezes o preço de uma sessão. Mas nem sempre isso funciona, é o caso do advogado. Quanto tempo ele precisa estudar, quanto tempo ele vai gastar para avaliar tudo isso? Vai da sua experiência, vai da sua qualificação profissional, mas também vai do seu risco e da sua capacidade de, ora, cobrar um preço mais alto, sabendo que se você consegue fazer num tempo menor, você tem uma vantagem muito grande, mas que quando você não cobra certo essa questão do tempo, aquele tempo que você estudou tem que te servir para conquistar outros clientes que no primeiro você não ganhou. É uma maneira de você diluir o custo do tempo no primeiro atendimento para que você consiga mais outros clientes. Então, nem sempre a gente ganha em todos os clientes aquilo que a gente gostaria. Sim. É melhor pensar no todo do negócio, principalmente no longo prazo. Muito bem. Seguinte, esta é a última participação de Guilherme Bahia nesta temporada, né? Nessa temporada, a gente encerra a participação dele aqui, mas tem mais coisa pela frente. Voltaremos, se Deus quiser. Bom jantar para você. Obrigado. Boas férias temporárias. Precisa. E até a volta. Até a próxima. Obrigada, Guilherme Bahia. Bom.